a todos os presentes, os internautas que acompanham a sessão. De acordo com a resolução 254/2013, eu solicito o vereador Manuel Brandão que faça a leitura de um versículo bíblico. E, em referência à palavra de Deus, eu solicito os nobres colegas que fiquem de pé. A todos, muito boa noite. A leitura de hoje é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, nós temos em mãos a atas das sessões realizadas em 20 de outubro do corrente ano, do qual foi encaminhada a cópia à mesa dos vereadores. Eu coloco as atas do dia 20/10 em discussão, coloco em votação, os votos permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. No expediente do Executivo nós não temos nada, passamos ao expediente da Câmara Municipal. No expediente da Câmara Municipal nós temos um projeto de lei do Legislativo número 08/2014, de autoria da Presidência, que será incluído para a ordem do dia para discussão e votação. No expediente de terceiros nós temos ofícios recebidos do Ministério da Educação. Eu solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Boa noite a todos. Foram recebidos 4 ofícios do Ministério da Educação, informando um total de R$ 255.974,35 repassados ao município. Temos também em mãos, recebido do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura. Foi recebido um ofício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando um total de R$ 14.253,10 repassados ao município. Temos também uma moção, número 014/2014, de aplausos e congratulações. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura da moção. Vereador Ernei Antônio de Paula, infraassinado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte posição: moção de aplauso e congratulações 14 de 2014. Aplausos e congratulações às datas comemorativas e seus profissionais pelo seu dia. Mês de novembro, dia 2, dia de finados, dia 3, dia do cabeleireiro, dia 3 também, instituição do direito e voto da mulher, dia 4, dia do inventor, 5, dia do protético, 5, dia técnico em eletrônica, 5 também, dia do escrivão de polícia, dia 5 também, dia da ciência e cultura, 5, dia do radioamador e técnico eletrônico, 7, dia do radialista, 8, dia do radiologista, 9, dia do hoteleiro, 11, dia do soldado desconhecido, 12, dia do diretor da escola, 14, dia nacional da alfabetização, 15, proclamação da República, 18, dia do conselheiro tutelar, 19, dia da bandeira, 20, dia nacional da consciência negra, dia 20, dia do esteticista, 20, dia do biomédico, 20, dia do técnico em contabilidade, 22, dia do músico, 23, dia nacional de combate ao câncer infantil, 25, dia nacional do doador de sangue, dia 27, dia do técnico da segurança do trabalho, 28, dia mundial de ação de graças, e 30, dia do teólogo. Todas as datas, seus significados, todos os profissionais, esses trabalhadores, mola propulsora desse país que alavanca o nosso progresso e, consequentemente, o nosso Brasil. Ante o exposto, atendidas
formalidades de praxe, requeremos que fique constado na ata desta sessão ordinária, moção de aplauso e congratulações com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2014. Ernei Antônio de Paula, vereador. Coloca a moção em discussão. Novembro. Vamos acrescentar, então, dia 1º tem mais alguma... Dia 1º. Coloca a moção em discussão. Coloca a moção em votação. Os favoráveis por mesa como estão, os contrários se manifestem. A moção foi aprovada por unanimidade. Nós temos em mãos 7 indicações de autoria do vereador Edson, 5 do vereador Manuel Brandão e uma dessa presidência. E eu solicito ao segundo secretário que faça a leitura. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que, em caráter de urgência, sejam construídos redutores de velocidade na Avenida João Gibran, de frente à empresa Conteflex, nos 2 sentidos de direção. Desta forma, o executivo estará promovendo atitudes para se evitar acidentes no local, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade e existe grande movimentação de pedestres, principalmente nos horários de entrada e saída dos trabalhadores. Tal solicitação tem como finalidade atender às reclamações dos trabalhadores, uma vez que correm risco toda vez que precisam atravessar a referida avenida. Vereador Edson Luiz Franco. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal indica o excelentíssimo senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, que promova junto ao SAVE Saneamento Ambiental de Viradores os seguintes reparos. Substituição de 4 tampas de bueiros na proximidade dos cruzamentos das seguintes ruas: Chicrala Cef, João Mantelli e Giacomo Ghiseline, com a rua Antônio Dalben, no Jardim Cotrim. O mapa 1 anexo. Reposição das tampas dos bueiros próximo ao encontro da rua Primavera com a Manuel Felipe, no bairro Marina. Mapa 2 anexo. Justificativa. Já faz alguns meses que esses reparos se fazem necessários. Trata-se de soluções fáceis de baixíssimo custo e que beneficia o aspecto visual e de higiene da cidade, favorecendo de modo especial os moradores das proximidades. Vereador Manuel Aparecido Brandão. Indicação. Licença, prêmio, versus impostos e tributos. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal indica ao excelentíssimo prefeito senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, que envia a esta casa o projeto de lei relativo à compensação de dívidas de munícipes para com a municipalidade, em detrimento de créditos líquidos e certos que os mesmos possuam relativos a licenças prêmio vencidas. Justificativa. Dependendo da situação econômica e funcional do município, em dado momento, mesmo que Vossa Excelência deseje pagar a licença prêmio requerida por determinado funcionário, isso não será possível. Com a edição desta lei, torna-se possível, pelo menos, o uso desse montante para o pagamento, pelo menos parcial, de suas dívidas e de familiares até 3º grau, para com a municipalidade, sem prejuízo ao andamento dos serviços públicos e sem impactos financeiros. Vereador Manuel Aparecido Brandão. Indicação. Atenção especial para as periferias. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno desta Casa de Leis indica ao excelentíssimo prefeito municipal que dispense uma atenção especial para as periferias e aponta pequenas obras necessárias que muito melhorarão a vida dos moradores daqueles bairros.
Primeiro, limpeza, construção de calçada, arborização, jardinagem e iluminação dos 3 triângulos. 2 na Avenida João dos Santos e 1 na Avenida Manuel Inocêncio, alvo de indicações anteriores. Ver ideias em anexo. Segundo, limpeza do córrego Água Limpa, Viradouro, em seu trecho urbano, alvo da indicação anterior. Terceiro, cercamento de área verde às margens do córrego Palmeira, à altura do bairro Jardim Marina, e construção de calçadas acompanhando a referida área, alvo de indicação anteriores. Quarta, construção de canaleta no cruzamento das ruas Oswaldo Guerreiro Nunes com Marechal Deodoro, no limite dos bairros Jardim Brícia e Jardim Marina, alvo de indicações anteriores. Quinto, recapeamento asfáltico e substituição de lâmpadas de postes públicos ao longo da rua Júlio Dalben, região dos Lagos, até o seu encontro com a rua Antônio Bacocina. Vereador Manuel Aparecido Brandão. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica o excelentíssimo senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, que envia a esta Casa de Lei o projeto de lei equiparando o salário dos diretores de escola ao salário dos demais diretores, de divisão do quadro do funcionalismo público municipal. Justificativa. A proposição se justifica pelo princípio de isonomia que integra o sistema jurídico brasileiro. Não é concebível que os diretores de escola recebam menos que os diretores de outros departamentos, pois suas atribuições e responsabilidades, embora diversas, não menores nem menos importantes do que os outros. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Estudo sobre a implantação de um sistema de reuso de água no município de Viradouro. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica o excelentíssimo prefeito municipal que promova junto ao SAVE, Saneamento Ambiental de Viradouro, um estudo sério, profundo e urgente sobre a implantação de sistema de reuso de água no município. Justificativa. Os recursos hídricos vêm se tornando cada vez mais escassos. Não podemos esperar o problema bater à nossa porta. Não podemos esperar o problema bater à nossa porta para então tomarmos providências, como é comum aos governos brasileiros. Quem não faz planejamento só gerencia crises, gasta mais com soluções de última hora que geram pouco efeito prático do ponto de vista da sustentabilidade. A crise hídrica paulista, por exemplo, poderia ter sido evitada se há 10 anos atrás o governo do estado tivesse implantado o sistema de reuso que lhe foi proposto por especialista, como conta o portal R7, em entrevista realizada com o diretor do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, ligado ao Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Ivanildo Espanhol, publicado no último dia 20 de outubro, disponível no site. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Vereador Ney Antônio de Paula, infracionado no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação. Instituir o Banco Municipal de Órteses, Próteses e Aparelhos, locomotores para atendimento às pessoas portadoras de deficiências. Justificativa. A criação de um Banco Municipal de Órteses, Próteses e Aparelhos locomotores virá resolver uma grande dificuldade. Uma das grandes dificuldades que a pessoa portadora de deficiência encontra, que é a aquisição de aparelhos, uma vez que o custo desses aparelhos é muito alto. O citado Banco Municipal de Órteses, Próteses e Aparelhos locomotores deverá atender pacientes que necessitem de confecção, consertos e manutenção de próteses ortopédicas e aparelhos para adaptação e correção dos membros e de auxílio à locomoção para moradores do município, com comprometimento do aparelho locomotor, sistema osteoarticular, muscular e nervoso, determinando alterações na funcionalidade normal, levando à necessidade de uso de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, as quais
quando indicadas, são indispensáveis para o processo de reabilitação. A presente propositura virá oferecer, através da saúde pública do município, a referida prestação de serviço, visto ter os usuários de próteses e aparelhos ortopédicos buscar esse tipo de serviço em outras localidades, causando transtornos e muitas vezes desgastes físicos e gastos financeiros. O Executivo poderá firmar contrato com as entidades assistenciais e filantrópicas para participarem na constituição e assessoria técnica para o funcionamento de oficinas de recuperação dos aparelhos. Por esta razão, acreditamos que esta iniciativa estará abrindo caminho para mais um avanço no sentido de se respeitar, atender e integrar a pessoa portadora de deficiência. Para tanto, conto com a sensibilidade do excelentíssimo senhor prefeito para tal propositura. Sala de sessões, 31/10/2014, vereador Ernê Antônio de Paula. Nós recebemos um convite da escola Milton Marçal, através da direção, convidando os vereadores para um evento que acontecerá no dia 5. Eu solicito a vereadora Fabiana que faça a leitura do convite para todos os vereadores. Convite. A direção e coordenação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton Marçal Silveira tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da 21ª Antologia Poética, dia 5 de novembro, às 8 horas da manhã, na Escola Milton Marçal. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Manuel Brandão com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, Ernê de Paula, muito boa noite. Boa noite também aos colegas, aos funcionários desta casa, à imprensa que é representada pelo Paulinho e às pessoas que ocupam este plenário nesta noite. E a todos vocês, muito obrigado pela presença e parabéns pelo serviço prestado enquanto cidadãos no acompanhamento da política local. Lembro a vocês que aqui estão presentes, infelizmente hoje não estamos com transmissão pela internet, pelo menos até esse momento, mas lembro aos senhores que estão presentes as palavras de Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro que escreveu um livro chamado Político ou Idiota. Parece xingamento, mas a grande verdade é que a palavra política e a palavra idiotice vem do grego, ambas, enquanto polis significa cidade, cuidar da comunidade, cuidar do bem comum, id significa eu, olhar para o próprio umbigo só para a sua condição. Então, ou você é político e se envolve na vida da sociedade, se envolver na vida alheia, não no mau sentido, mas no sentido de ajudar a comunidade, ou você é idiotece, idiota. Então, políticos ou idiotas, logo vocês são políticos. Parabéns pelo trabalho prestado à comunidade com a vossa presença nesta casa. Mas, deixando de lado as definições filosóficas, venho à tribuna neste momento cumprimentar os servidores públicos municipais pela passagem do seu dia. É necessário que todo servidor público saiba que seu papel é fundamental para o andamento da administração e, por que não dizer, da sociedade. Parabéns aos servidores. Gostaria de lembrar que os políticos deveriam ser os primeiros servidores, pois o verdadeiro político é aquele que se põe a serviço do
povo, e não aquele que põe o povo a seu serviço. O verdadeiro político deveria ser um servidor, como estes tantos que servem nessa prefeitura municipal, quando muitas vezes o seu salário está defasado, mas continua a servir. Enquanto nós vemos políticos escolhendo o salário que querem para poder servir ao município. E isso não é servir o povo, é colocar o povo ao seu serviço. Aproveitando a oportunidade da passagem do Dia do Funcionário Público, reforço aqui a minha indicação ao prefeito municipal e faço desta feita também à secretária de Saúde, Aline Bidóia, da implantação do programa de saúde do servidor público, com acompanhamento especializado e avaliação periódica da saúde do servidor, principalmente no que tange as doenças pertinentes à sua função, para que depois não tenhamos um grande número de pessoas readaptadas, um grande número de pessoas sem condições de desenvolver a sua função, como motoristas cuja audição está comprometida, cuja visão já não está bem e que não houve o acompanhamento durante todos os anos. Gasta-se muito mais depois do que se fizermos agora. O problema do governo brasileiro, em todas as instâncias e em todos os tempos, é não evitar a crise, mas apenas gerir a crise. Quando a crise acontece, a gente corre atrás. Mas é preciso que se faça algo para prevenir a crise, e não somente que se viva gerindo a crise. Incluo aqui também o programa de saúde vocal do professor, que já foi indicado ao governo municipal, e mais uma vez estou lembrando, na certeza de que, no momento oportuno, o fará. Vamos ainda, caros colegas vereadores, lutar para que no início de 2015, a lei enviada pelo Executivo e aprovada nesta Casa, concedendo aos servidores públicos municipais a correção do reajuste salarial relativo à inflação, possa de fato ser cumprida. Passo então, nesse momento, rapidamente, a comentar as minhas indicações. Antes, porém, cumprimento o vereador Hernê Antônio de Paulo pela indicação aqui feita, a qual tem o meu apoio. Cumprimento também o vereador Edson, quando faz a sua indicação falando da Avenida João Gibran com relação à velocidade. E, se Vossa Excelência permitir, gostaria que fossem colocados em anexo à sua, a que fiz há quase um ano atrás, sobre o mesmo tema. Mas, se tiver vossa permissão, agradeço pela sua permissão e peço ao Lucas que, por favor, encaminhe anexo. Tem mais de um ano que isso foi falado e várias vezes cobradas pelo grupo, que aqui está, do prefeito, pessoalmente. É um processo, aliás, temos que falar disso. Precisamos parar para falar um pouco do trânsito viradorense. Nós temos problemas sérios, por exemplo, em frente ao açougue do Marquinhos, nas proximidades da Hamilton Marçal. Faz mais de um ano também que eu indiquei simplesmente virar as placas e tornar mão única. Isso não é difícil, até o momento não foi feito. Ah, não está acontecendo nada. Então, no momento que acontecer, vamos deixar alguém morrer no local. Aí, depois disso, a gente toma providência. Outro problema muito sério, que eu preciso do apoio de vocês para pensar numa solução. Calçadas são lugares de pedestres. Não podem continuar ocupadas com a questão das mesas e qualquer outro tipo de algo que obstrua a passagem do pedestre. Nós temos uma situação difícil. Ou nós resolvemos a questão das calçadas, e talvez isso vá trazer sérios problemas aos comerciantes, ou nós precisaremos fechar ruas para que haja a possibilidade das pessoas, dos pedestres transitarem. Principalmente aquelas pessoas, como o Paulinho que aqui está, que são cadeirantes. Onde que vai passar? Onde vão passar as senhoras que saem da missa, ao final das missas? Onde? As calçadas estão obstruídas. E essas pessoas não têm local para passar. Não quero aqui, não estou pregando o prejuízo ao comércio local.
Estou dizendo, é necessário tomar providências. Alguma coisa tem que ser feita em diálogo com o prefeito municipal, com o pessoal do trânsito, com a CIAV, para que nós encontremos uma solução. O que não pode continuar é a forma que está. Tem outros pontos para falar do trânsito, mas eu falarei em outro momento. Rapidamente, para encerrar, senhor presidente, já agradecendo a todos pela gentileza e a paciência para comigo, comento as minhas indicações. Quando falo em atenção especial para as periferias, estou falando principalmente do ponto de vista da limpeza. Nós temos bairros periféricos, aliás, a limpeza no todo, temos sérios problemas. Então eu sei que o problema está instalado por falta de pessoal, eu sei disso. Não estou aqui culpando nem querendo crucificar ninguém. Estou mostrando a necessidade de que vamos votar a LDO em poucos dias. Será que se viu a reserva de capital necessária para que no próximo ano nós tenhamos uma limpeza pública melhor? E quando eu falo de um olhar especial para a periferia, estou falando de todas as periferias que eu visito semanalmente e vejo o problema persistindo. Problemas que já foram indicados aqui e que eles continuam por lá. Como é aqui o exemplo. Limpeza e construção de calçada, arborização e jardinagem, iluminação nos 3 triângulos. Esses 3 triângulos são 2 na Avenida João dos Santos, um próximo à casa da nobre vereadora Fabiana, o outro aqui na saída do Marcondinho. São triângulos que ficam lá, que daria para fazer pequenas praças e que não estão feitos. Inclusive, eu falo aqui na indicação que estou colocando algumas ideias. Ali estão. Vejam aquilo que está na tela, senhores. Quanto custa para fazer isso? Não custa nada. E tem um lucro ambiental, porque você vai dar um uso correto a esse pneu que estaria sujando o meio ambiente. Está lá uma praça praticamente de pneus. É a minha sugestão, que nós façamos nesses triângulos. Dando ali um aspecto melhor, façamos as calçadas que são necessárias e, principalmente, plantemos árvores. As áreas verdes não têm árvore, que áreas verdes que são as nossas, que não possuem árvores. É necessário que a gente pense um pouco nisso. Limpeza do córrego, água limpa ou viradouro, como queiram chamar, também ao longo da Avenida João dos Santos. Estou pedindo mais uma vez a limpeza. Cercamento de área verde às margens do córrego Palmeira, no bairro Jardim Marina, construção de calçadas acompanhando a referida área. Outro dia mostrei aos senhores, havia lixo sendo queimado e o povo tem certa culpa, mas ao mesmo tempo tem as desculpas, porque lá estavam as árvores, foram pedidos para serem podadas, não foram podadas essas árvores. Pessoal, a própria população foi lá, podou, secou, ninguém tirou, pôs fogo. Infelizmente, a área que eu estou me referindo é abaixo da APAI, todos podem ir lá, estão plantados, foram feitos plantios, tenho a honra de ter participado do plantio daquelas árvores. Agora, hoje, tem cercamento, lotado de entulhos, puseram um caminhão de entulhos a semana passada lá, mais uma vez. A cerca que estava lá está arrancada. Eu não sei se foi alguém da prefeitura que já arrancou para substituir. Deus ajude que sim. Tinha uma cerca lá com 2 fios de arame que também não segurava ninguém. Então é necessário fechar de maneira adequada. Construção de canaleta no cruzamento das ruas Oswaldo Guerreiro Nunes com Marechal Deodoro. Tem 1 ano e meio que estou pedindo isso. É uma canaleta. Então, aliás, quero parabenizar o prefeito pelas novas canaletas que aí estão. De boa qualidade, gostei de ver. Então vamos gastar uma também, lá no Oswaldo Guerreiro Nunes. É uma ponta de rua, mas é uma ponta de rua onde moram pessoas, onde tem cidadãos que pagam impostos, que merecem também o mesmo respeito dos demais. Tá? Aquela canaleta próxima do coque, que tanto se falou aqui, graças a Deus, está renovada e creio que agora está para um bom tempo pela qualidade do que lá foi colocado. Recapeamento asfáltico é outra coisa que tem acontecido muito, cumprimento do prefeito, parabenizo. Mas é necessário que a gente lembre, a rua Júlio Dalben começa na Antônio Bacocina e vai beirando a área a APP na região dos Lagos até chegar ao final. Essa rua está escura, com muito lixo na sua margem e com
muitos buracos. São os únicos lagos que existem lá, na região dos lagos. São aqueles lagos que lá estão. Tem mais uma aqui. Aqui na Jardim Cotrim. Pelo amor de Deus, é preciso que ali se faça urgentemente a correção daqueles bueiros. Daqui a pouco algumas crianças vão cair ali. Estão totalmente quebrados. 4 num trechinho pequeno, próximo de onde está se construindo a unidade básica de saúde. Eu queria conferir aqui, inclusive com o Lucas, me parece que eu não pus aqui uma indicação pedindo para cercar aquela obra que está parada. Então eu gostaria de pedir ao nobre presidente que me permitisse entregar ao Lucas para que também seja enviada. Cercamento da obra que está parada desde o governo passado, também no Jardim Cotrim, que é o Centro de Educação Ambiental, Regional Ambiental. É uma casa, foi destelhada, está lá, e a população local está incomodada com o número de pessoas que vão lá fazer uso de drogas e outras coisas. Eu sei que quanto isso é difícil. Em frente à nossa casa, minha esposa está ali, não me deixa mentir sozinha, mente junto comigo. Então veja só, nós vivemos uma situação difícil. Quando aquele prédio, que é apelidam de Totozão, estava lá abandonado. Agora o prefeito Maicon conseguiu colocar a obra em encaminhamento, está quase para sua finalização. Piscina, graças a Deus, também o cumprimento por isso. Então, lá naquela obra era um problema sério. Nós tínhamos sexos explícitos ao meio-dia na nossa porta, nós tínhamos usuários de drogas a todo momento. Você chegava à noite e tinha muito medo de descer do carro. Eu tenho um portão automático lá que eu desço para abrir, demora 2 horas, acordo todos os vizinhos, tinha medo de descer para abrir o portão porque estava cheio de drogados. É o que está acontecendo naquela região. Então, pedir que se faça um cercamento, até que a obra possa voltar a ser encaminhada. Aproveito, senhor presidente, e peço para que envie em meu nome, em seu nome, ao prefeito, pedido de informações com relação àquela obra. O que falta para a gente prosseguir essa obra. E também pedido de informação sobre a obra da escola Nuvem Azul, que há um ano atrás também falamos aqui. O nobre vereador Ailton esteve comigo no local, fizemos as medições, o que consta da planilha de obra, nada tem feito lá. Sugerimos ao secretário de Negócios Jurídicos, que entregamos ao secretário de Negócios Jurídicos a condição do que averiguamos no local, ficou de ser enviado ao Ministério Público e até o momento eu não sei a que pé que anda. Então, vamos saber essas obras, a que pé que andam e quando deverão ter continuidade. Termino ainda falando da equiparação do salário dos diretores. Isso aqui eu já falei exaustivamente, não vou mais falar dessa questão. O diretor de escola não pode receber menos que outro diretor qualquer. Então vamos mandar para cá, para esta casa, uma lei equiparando. Nós falamos já está sendo falado em um concurso. Não é possível que chegue o concurso e esses diretores de escola continuem a ganhar menos que os demais diretores. Já falamos das razões pela qual defendemos isso. Sistema de reuso de água no município. Parece brincadeira, mas é sério. São Paulo está na condição que está. Ninguém acreditava que Cantareira chegaria naquilo lá. Nós estamos aí com Sucuri, um rio abençoado, um córrego abençoado, que está aguentando o tranco. Mas, depois eu comento isso no momento oportuno, ontem à noite foi publicado o relatório do IPCC, o painel intergovernamental com vários países do mundo, e as coisas estão muito piores do que o que se dizia antes. Outro relatório dessa semana de um professor brasileiro dá conta de que a Amazônia, o Godorna me passava isso, te agradeço, a Amazônia está entrando em colapso. E é o sul e o sudeste do Brasil que mais sofrerão com o colapso da Amazônia. Então é necessário que a gente faça uso de água. Os Estados Unidos já têm hoje água de esgoto tratada que vira potável. Toma água que foi para o esgoto. Não é só nos Estados Unidos. Em Campinas, quem está acompanhando os jornais, viu que o pessoal de Campinas está tratando o esgoto e jogando o esgoto tratado acima da captação deles. Então, o esgoto se torna potável e volta para a cidade. Não estou dizendo que nós tenhamos condições de chegar a tanto, mas vamos começar a planejar nossos novos bairros. A cidade cresce a todo vapor. Talvez seria conveniente que tivéssemos 2 redes de distribuição de água.
uma potável e uma não potável, uma vez que de toda a água usada numa casa, 2/3 é não potável e 1 só que é potável. Então nós poderíamos ter talvez 2 redes nos próximos bairros, de modo que se pegasse essa água tratada, mesmo que não for possível tomá-la, mas é possível lavar, é possível regar, tudo isso é possível ser feito. Dar descargas, tudo isso é possível com essa água de reuso. Então a gente poderia pensar numa situação dessa natureza. E eu tenho aqui, não vou ler por falta de tempo, mas indico aos senhores o portal R7. Leiam, por favor, uma reportagem com Ivanildo Espanhol. Ele que é diretor do Centro Internacional de Referência de Reuso de Água, ligado ao Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e que vem falando de algumas coisas interessantes. Vou destacar apenas uma delas. Ele fala que é necessária uma mudança cultural. O nosso povo não está preparado para dizer, vou reutilizar uma água de esgoto. Nosso povo não tem essa conscientização. Então é necessário um trabalho, desde já, de educação ambiental, que vá resultar nessa situação. Não adianta a gente ter cano com 12, 14, 16 polegadas, se o local onde vai se captar não tiver condições de abastecer. Eu não sei, e gostaria até que fosse enviado também ao SAV, a seguinte questão. Qual é o limite máximo que se pode ser tirado, o percentual máximo que se pode ser retirado de um córrego? Segundo, quanto está sendo retirado hoje do córrego Sucuri? Nós já estamos próximos do limite, gostaria de saber. Nós temos aqui um lago que pretende no futuro ser um outro ponto de captação de água. Me desculpem, tenho que ser muito sincero. É uma quantidade de água ínfima, insignificante para o consumo viradorense. Pode servir como, digamos, complemento, mas não alivia muita coisa, entendeu? E a qualidade da água não é aquela água do Sucuri, é uma água de brejo, pouco oxigenada, e, entendeu? É uma qualidade menor e a quantidade ínfima. Então temos que tomar cuidado com isso. Os governos costumam apenas gerir as crises e bater de pé junto, dizendo que está tudo certo. Se perguntar para o governo federal como é que está a situação energética do país, está tudo certo. E é mentira. É mentira porque o nosso sistema energético tem a base hídrica e nós sabemos que os recursos hídricos estão diminuindo. Qual é a capacidade de geração de energia eólica, solar, termoelétrica no Brasil? Pequena. Muito pequena. Insignificante. Então não vem me dizer que estamos seguros, não. O apagão está aí, batendo a porta. Se nós bobearmos, ele chega. Deus ajude que não. A mesma coisa do Estado de São Paulo. Se perguntar ao governo Alckmin se está tudo bem, está tudo bem. Está lá no reserva morta, reserva sei lá o quê. Mas está tudo bem. Não está tudo bem. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então não vamos dizer que está tudo bem, vamos cuidar disso para o futuro, para que a gente não tenha problemas sérios dessa natureza. Então, a questão do reuso de água é necessária. A questão, por exemplo, das multas, outro dia eu falava isso, é necessária sim, só tem que ter critérios. Eu não posso simplesmente pegar o cidadão que jogou um balde de água na calçada e multá-lo. Não, pera lá. Vamos ver como é que está a conta dele. Qual que é a média que a Organização Mundial de Saúde determina que cada cidadão pode usar? Naquela casa está sendo usada acima da média? De repente o cara jogou o que ele guardou da máquina de lavar dele, que o outro não fez. Porque nada adianta ele não jogar nada na calçada que os outros estão vendo e tomar banho de 2 horas. Eu tenho que ver a conta dele no final do mês, se bate com aquilo que os órgãos internacionais e nacionais, a ANA, a Agência Nacional de Águas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é que determina o que é que nós podemos fazer. Termino, juro para vocês que estou terminando. Falta apenas isso. Indicações internas. Fiz indicações ao prefeito. Agora farei algumas indicações aos nobres colegas. Inicio com a indicação à Comissão de Finanças e Orçamento, da pessoa do nobre colega Julimar, a quem indico que façamos com que na lei, no projeto de lei número 60/2014,
que é o projeto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, nós possamos passar o percentual da segurança pública de 0,29% para 1%. 0,29% vai dar 108 mil reais. Não dá para a gente implantar, senhores, nós que participamos da Comissão de Segurança Pública, nada daquilo que nós falamos. Se nós passarmos esse 0,28% para 1%, nós teremos, em vez de 108 mil reais, nós teremos 500 mil reais. Certo? A minha sugestão é que nós fizéssemos o seguinte, aumentando o percentual de participação da função segurança pública de 0,21% para 1%. Para tal, sugiro também que se suprima 0,5% da função administração e 0,29% da reserva de contingência ou vice-versa. Tá? Então, desses dois pontos, da administração e da contingência, é a minha sugestão. Não vou sugerir tirar da educação, não vou sugerir tirar da saúde, da assistência social, não. Mas esses pontos eu acho que daria para retirar, sem fazer falta lá, e dando um montante de 500 mil reais para a segurança pública. Seria possível implantar as câmeras de segurança, como ficou aqui acertado e acordado entre vereadores e prefeito, entre a Câmara e o Poder Legislativo e Executivo. Então fica a sugestão, vereador, se for possível, Vossa Excelência colocar uma emenda nesse sentido. Por fim, eu sugiro ao senhor presidente da Câmara, Ernei de Paula, que, se possível, senhor Ernei, criemos uma página do Face, uma página da Câmara Municipal, para que nesta página a gente possa divulgar os atos acontecidos aqui, em especial as sessões, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias. É uma forma de atingir mais pessoas, uma vez que, infelizmente, as pessoas buscam pouco o site oficial da Câmara. Então, pediria a Vossa Excelência, se possível, que nós fizéssemos isso aí. O Instagram também é uma possibilidade. Então, gostaria que fosse visto essas questões e que lá se colocasse os links para a pauta das sessões, links que ligariam diretamente com o site da Câmara Municipal, site oficial da Câmara Municipal. E a última coisa é uma certa inveja, senhor presidente. A inveja, às vezes é má e às vezes é boa. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência e aos colegas que todas as nossas indicações, depois do nome do proponente, tivesse um espaço de apoiadores, para que os outros vereadores que se sentirem chamados a apoiarem aquela ideia, possam reforçar, de maneira que tenha mais força diante do Poder Executivo. Senhor presidente, muito obrigado pela sua paciência e Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Só queria te informar que, com referência ao seu pedido de informação, será encaminhado ao prefeito municipal, assim como também com referência ao cercamento do centro educacional, será encaminhado como indicação. Tá bom? Obrigado. A palavra continua livre. Bom, passaremos então à ordem do dia. Na ordem do dia nós temos o projeto de lei do Legislativo, número 08/2014. O projeto recebeu 2 emendas modificativas. A primeira é do vereador Edson Luiz Franco e a segunda de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Eu solicito à secretária a leitura da emenda de autoria do vereador Edson Luiz Franco, processo 625/2014. Emenda modificativa ao projeto de lei 8/2014 legislativo. Dispõe sobre a criação da Semana e Dia da Água do município de Viradouro. Artigo 1º. Da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 8 de 2014 do legislativo, que passa a ser o seguinte. Artigo 1º. Parágrafo único. O poder público, através da Secretaria de Educação e sob orientação do órgão do meio ambiente, conjuntamente com a sociedade civil, promoverá, junto às escolas municipais, estaduais e particulares,
atividades durante a Semana Municipal da Água, para conscientização e sensibilização dos alunos e da população acerca da importância de proteger e usar adequadamente os recursos hídricos. Câmara Municipal de Viradouro, 3 de novembro de 2014. Edson Luiz Franco, vereador. Justificativa? Lê a justificativa, por favor. Ah, você quer... Ah, tá bom. O vereador Edson vai fazer a leitura da justificativa do projeto. Excelentíssimo senhor presidente, caros componentes, caros colegas, a imprensa, os funcionários, ao pessoal do auditório, boa noite. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que essa emenda, ela não altera em nada, ela dá uma melhorada no texto, certo? E mantém o seu conteúdo. E é importante de ressaltar que é importante nesse momento que se conscientiza a população a respeito da água e do meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Eu solicito a primeira secretária, a vereadora Fabiana, que lê a segunda emenda de autoria da Comissão de Justiça e Redação, processo 628/2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo 8 de 2014. Artigo 1º. Fica modificada a emenda do projeto de lei do Legislativo 8 de 2014, passando a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a criação do Dia e da Semana da Água no município de Viradouro. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 8 de 2014, passando a apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam instituídos e inclusos no calendário de eventos oficiais do município de Viradouro o Dia e a Semana Municipal de Água. Da Água. As comemorações deverão ocorrer, respectivamente, no dia 22 de março e na semana que contiver essa data em cada ano. Justificativa. A presente emenda tem por finalidade apenas melhorar a apresentação textual do artigo, conferindo-lhe maior concisão e coerência, sem, no entanto, alterar o seu conteúdo e significado. Câmara Municipal de Viradouro, 3 de novembro de 2011. Vai assinado pelo presidente da comissão, professor Manuel Brandão, Edson Luiz Maria Tavares, vice-presidente, e secretário Ailton Antônio Ferreira. Pois não? Como é que é? Não entendi. Ah, é só a correção, né? Tá. Será feita as devidas correções. Coloca a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao projeto. Eu solicito a primeira secretária. Oi? Ah, tá. Verdade. Tem razão. Eu só gostaria de pedir aos nobres colegas que ela pudesse ler a justificativa do projeto. Pode ser? Eu só gostaria que fizesse a leitura da justificativa. Justificativa. No dia 22 de março, comemora-se em todo o planeta o Dia Mundial da Água. A data visa alertar as populações e os governos para a urgente necessidade de preservação e poupança deste recurso natural tão valioso. O Brasil, o país que detém aproximadamente 12% da água doce do planeta, celebra o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, com o desafio de pensar a gestão dos recursos hídricos em seus mais diversos usos,
garantindo o acesso à água e promovendo seu uso sustentável para as atuais e futuras gerações. De acordo com a ONU, o uso da água triplicou de 1950 para cá. E para o futuro, estima-se que nos próximos 20 anos, o homem vai usar 40% a mais de água do que usa agora. A maior causa da escassez da água dá-se, então, no seu uso indevido e não por causas naturais, como muitos pensam. Na semana em comemoração ao Dia da Água, com a participação de alunos, professores e sociedade civil, poderá ser realizada atividades e ações tais como palestras e campanhas educativas do uso racional da água, recuperação da mata ciliar, recuperação e conservação das nascentes, utilização de fontes alternativas de água por meio do armazenamento e do reaproveitamento da água das chuvas para atividades que não exijam água tratada, tais como lavagem de roupas, de veículo, de vidros, calçados e pisos, assim como rega do jardim e hortas. Finalizando o artigo 2º, na Declaração Universal dos Direitos da Água diz: a água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual é estipulado do artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem. Portanto, solicito a compreensão dos nobres pares desta Casa para aprovação do referido projeto de lei, que tem somente um objetivo: chamar a atenção sobre a necessidade de se conservar, preservar e proteger a água para a sobrevivência da humanidade. Ney Antônio de Paula, vereador. Iniciamos agora a palavra livre para as explicações pessoais. A palavra está livre. Vereador Manuel, quer fazer uso da palavra? Tá bom. Senhor presidente, eu usaria a palavra livre para outra finalidade. Aliás, o Lucas está me trazendo, já me trouxe, muito obrigado, o papel que eu comentaria. Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o seu projeto, com relação ao dia e à Semana da Água. Sabemos, por exemplo, já que o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Então, agora, reforça-se isso em Viradouro. Além de ser o Dia Mundial, e, portanto, Viradouro, fazendo parte do mundo, já estaria incluso, mas o vereador reforça esse fato, esse dia, essa comemoração. E eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência, dizendo que foi muito feliz a vinda do seu projeto no dia de hoje, porque na data de ontem, o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, publicou seu relatório. E no relatório da ONU, traz algumas coisas que eu gostaria de ler para os senhores. Uma delas é: destacamos o fato de que a mudança climática não deixará nenhuma parte do mundo intocada pelos impactos que estamos vendo diante dos nossos olhos e que, obviamente, terão uma relevância crescente no futuro. Nós dizíamos que vivíamos num país em que não tinha terremotos nem furacões. Dizíamos até que o Catarina tenha acabado com Santa Catarina. Infelizmente, já temos furacões. E, infelizmente, os senhores sabem, e na internet se tem acesso a isso, existe um super big computador que está em Nova York e que ele se chama simulador do universo, o melhor simulador da Terra. E nessas simulações, nós temos ainda neste século, algumas previsões de mais alguns desastres dessa natureza sobre o Brasil. É bom que nos preparemos. O diretor do IPCC afirmou o seguinte, senhores: atentem para isso, atentem bem.
Agora a comunidade científica se pronunciou. Está passando o bastão para os políticos, para a comunidade, que é quem toma as decisões. Como políticos e como cidadãos. Está em nossas mãos também. Ah, mas nós somos muito pequenininhos para isso. Somos pequenininhos para proteger o Oceano Atlântico, mas não para proteger o Rio Pardo. Mas não para proteger o sucuri. Aqui nós podemos fazer algo. Somos pequenininhos, mas o que eles pedem para que parem de usar gasolina, nós podemos parar. Hoje. Ora, seu carro é flex. Então, está fácil. Certo? Está fácil. Segundo o documento, o uso sem restrições de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, deve ser suspenso até 2100. E aí eu faço uma reflexão. A humanidade brigou por petróleo, fez guerras por petróleo, estavam brigando pelo veneno que envenenaria a humanidade inteira. Quanta insanidade do ser humano. Infelizmente. O relatório também sugere que o uso dos combustíveis renováveis, álcool, por exemplo, deverá subir dos atuais 30% para 80% até 2050. E as usinas estão quebrando, não estão entendendo. Há alguma coisa estranha no reino da Dinamarca. Por fim, essa é boa, porque sempre os Estados Unidos é quem se opõe. Foi sempre assim. Protocolo de Kyoto, por exemplo, que eles não quiseram assinar. Mas agora, olha o que disse o senhor John Kerry, secretário de Estado americano. Escutem. Sobre o relatório do IPCC, ele disse: mais um canário na mina de carvão. Entendeu? Mais um canário na mina de carvão. Não sei se todos os senhores sabem, mas é bom sempre relembrar. As minas de carvão, sempre subterrâneas, os mineiros, os mineradores, como queiram dizer, levavam canários para dentro da mina. Enquanto os canários cantavam, eles trabalhavam. Quando os canários paravam de cantar, eles pegavam os canários e corriam. Porque os canários são altamente sensíveis aos níveis exagerados dos gases, inclusive dos que fazem o efeito estufa. Então, é mais um canário cantando na mina de carvão. Em outras palavras, corram, porque a coisa está feia. Mas, ao votar esse projeto, senhor presidente, com muita alegria, aumenta a minha responsabilidade enquanto vereador, na hora que for votar outros projetos que dizem respeito à questão ambiental nesta casa. Então, nós mantenhamos a coerência. Vamos comemorar o Dia da Água, vamos comemorar a Semana do Meio Ambiente, mas vamos protegê-lo de fato na hora de votarmos os próximos projetos nesta casa. Por fim, senhor presidente, eu estou propondo, e já está nesta casa devidamente protocolado, não sei se foi feita distribuição aos demais vereadores, não foi feito, então, mas já está protocolado na casa, um projeto de lei de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a realizar sorteios mensais de bens móveis em favor dos contribuintes que fizerem uso racional da água no município de Viradouro. Tem quase um ano, ou talvez um pouquinho mais, que eu sugeri isso. Eu mandei um documento completo, como poderia ser feito nas escolas e tal, e pedi para que o SAV começasse a fazer campanhas para a redução do consumo de água nas casas. Sabemos que está muito acima do que a ONU determina. Então, a minha sugestão é que o SAV lance, por exemplo, um desafio para que fique o consumo per capita abaixo de 250 litros por dia. No outro mês, você baixa um pouquinho mais, até chegar nos 150, que a Organização Mundial de Saúde propõe. Nós sabemos que isso gera efeito. O Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, sei
lá se está valendo onde tem essa besta, não sei se vale em todos os lugares, mas pelo menos na Grande São Paulo, está dando redução do valor da conta conforme o consumo vai baixando. Você economiza 10%, ganha 10% de desconto, economiza 15%, ganha 15%, ganha 20%, sei lá quanto ganha. Tem uma tabela aí, entendeu? Está até 30%. E o povo respondeu muito bem. O vereador também vai responder bem. Então aqui eu estou propondo que sejam feitas campanhas, que o SAV consiga esses prêmios não somente com dinheiro público, mas da iniciativa privada, televisores, etc. E a cada mês lança lá o desafio, abaixo de tantos metros cúbicos, vai poder participar daquele sorteio. Já anuncia o que vai ser feito no próximo mês ou no próximo trimestre, como seja. Acho que isso é válido e pedi muito para que isso viesse do Executivo. Estou fazendo mais uma vez pelo Legislativo, porque não veio do Executivo. A exemplo do projeto que reprovamos a semana passada, com relação, na sessão passada, com relação à educação. Passei um ano pedindo ao Executivo que mandasse por lá. Não foi possível, propus por aqui, infelizmente foi derrotado. Eu aceito, vivemos num país democrático, aceito, não compreendo, mas eu sei. Mas lembrem-se, primeiro eu propus ao Executivo. Se de lá não vier, infelizmente temos que propor aqui. Se viesse de lá, não precisaria ser autorizativo. Infelizmente aqui passa a ser autorizativo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Vou encerrando a palavra livre para as explicações pessoais. Eu queria fazer um comentário aqui. Nós tivemos hoje nesta casa, por volta das 13h30 mais ou menos, a equipe da IPTV, que veio fazer uma reportagem aqui, e ela será colocada no ar no dia 24 de novembro, na primeira edição da IPTV. E o motivo da gravação trata-se daquele projeto IPTV na escola. O tema abordado esse ano pela IPTV é como construir o mundo que queremos. E nós tivemos a grata satisfação de uma dessas alunas da escola Milton Marçal. Ela desenvolveu uma redação cujo tema é Estatuto do Mundo Ideal. E essa menina chama Beatriz Guioto da Silva. E é aluna da turma 9A. E para que vocês tomem conhecimento, foram feitas mais de 20 mil redações dentro de 66 municípios e ela ficou em 9º lugar. Foi por isso que a IPTV veio aqui hoje, fez a gravação e, aproveitando a oportunidade, eu queria, em nome desta casa, solicitar à secretaria que enviasse à escola Milton Marçal, toda a sua direção, professores, o professor dessa aluna, em especial a aluna, pelo feito. E para nós é um motivo de muito orgulho e satisfação termos uma dessas alunas e está, se vocês precisarem das cópias, está na secretaria. Ela foi muito feliz, eu não quero ler, porque ela fez questão de colocar, é uma redação um pouquinho longa, com artigos, incisos. Foi muito bem feito, achei interessantíssimo. Então, parabéns à Escola Milton Marçal, à direção, alunos, professores. Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais uma sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos novos vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos.